mundo à nossa volta tenta nos convencer que o melhor é viver só para si. Cuidado, não se arrisque, você não foi criado pra voar. Fique aí no seu lugar. Venceu o mal Mas tenho asas, e aqui sinto nasceu vento e quero ir além. Cordeiro de Fui Deus, liberto pra viver Filho o que de Ele prometeu. Vou me Pura lançar e graça, confiar. Ele cresceu e como homem aqui Mas tenho vive. asas, sinto vento e Seu quero ir escravo da dor, da aflição, mas seu poder lançar e confiar. foi a
Cante. Ó, quão triunfante é a canção, santidade mais e mais, o cantar da grande multidão, santidade mais e mais, santidade mais e mais, santidade mais e mais. Assim canto, aclamo, aprego, vivo-a. Santidade mais e mais. Recebi de Deus libertação. Santidade mais e mais. Cantarei tão grande salvação. Santidade mais e mais. Santidade mais e mais, santidade mais e mais. Assim canto, aclamo, aprego, vivo-a. Santidade mais e mais, da afeição carnal a salvação. Santidade mais e mais, glória a Deus, a purificação. Santidade mais e mais, santidade mais e mais, santidade mais e mais. Assim canto, aclamo, aprego, vivo-a. Santidade mais e mais, santidade mais e mais, santidade mais e mais. Assim canto, aclamo, prego, vivo-a. Santidade mais e mais. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, é bom estar com vocês nesse momento especial de ministração, de celebração, de meditação na palavra do Senhor. E nós queremos então iniciar esse momento, como sempre o fazemos, pedindo a bênção, pedindo a graça, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar então. Desde já, se você tem um pedido, você tem uma necessidade, seja sua, seja em que âmbito for, familiar, seja espiritual, seja físico, seja financeiro, nós queremos, desde já, elevar ao Senhor uma prece para que você possa, nesse momento, estar celebrando ao Senhor, você possa estar meditando na palavra do Senhor com paz no seu coração. A palavra de Deus nos chama, nos recomenda a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É claro que temos que ser responsáveis, ativos, mas há momentos que nós temos que parar, colocar nas mãos do Senhor, ouvir a sua voz, a sua direção, receber a sua paz e então seguir em frente naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos juntos, ó Pai, através, ó Pai, da mesma fé, do mesmo Espírito, através dos recursos da internet. Nós te agradecemos, Senhor, e queremos nesse momento pedir a tua bênção, a tua graça, seja sobre os louvores que vamos ouvir, seja sobre a meditação da tua palavra que vamos, ó Deus, refletir sobre ela, mas também desde já nós queremos elevar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que sabemos que o Senhor tem prazer em compartilhar conosco destas necessidades e nos ajudar, seja, ó Deus, orientando, seja operando, Senhor, sobre cada uma delas, para a honra e glória do seu nome e para o benefício e o cuidado dos teus servos. Pai, nós nesse momento
apresentamos as nossas vidas, apresentamos, Senhor, as nossas necessidades. Se há algum irmão que está enfermo, Pai, ou que está nesse momento elevando um pedido ao Senhor por alguém que está enfermo, nós o colocamos agora na Tua presença, nós juntamos-nos a eles, ó Deus, nesta condição, nesse pedido, nesta aflição de muitos, até que a misericórdia do Senhor esteja agora, ó Pai, operando poderosamente, enviando a Tua palavra, como disse o salmista. O Senhor enviou a Tua palavra e os curou. Envia agora a Sua palavra, Senhor, envia agora a Tua ordem, ó Deus, aonde está esse irmão, este familiar, este amigo, ó Deus, seja no seu lar, seja num hospital, que o Senhor, ó Deus, envie a Tua graça, a Tua palavra e os cure em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor tem toda a autoridade sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, para operar. Senhor, recebe então a nossa oração. Senhor, se alguns que estão com lutas, seja, ó Deus, em alguma outra área que precisam de uma orientação, da sabedoria do Senhor, da graça do Senhor, seja na sua casa, nos seus relacionamentos, no trabalho ou em qualquer outro lugar, que a misericórdia do Senhor também esteja agora, ó Deus, abençoando. Tua palavra nos orienta que, se estamos precisando de sabedoria, podemos pedir ao Senhor que o Senhor não lance em rosto, mas tem prazer em nos ajudar. Ó Pai, Pai, também aqueles que estão desempregados ou mesmo empregados, enfrentando algumas lutas nas áreas materiais ou na área financeira, Pai, que o Senhor também lhes dê sabedoria e suficiência, abrindo as portas certas, fechando as erradas, e, ó Deus, se for necessário a participação da sua igreja, que o Senhor também esteja nos orientando e, ó Deus, nos fazendo saber, para que possamos também não só ser abençoados, mas também ser instrumento de bênção àqueles que necessitam. Pai, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua direção. Pedimos de uma maneira especial também sobre esse momento de celebração, desse culto, que a mão do Senhor seja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ler um trecho para fazer já uma introdução à nossa meditação, que vai ocorrer daqui a pouquinho, né? Vamos ter alguns louvores para a gente preparar o nosso espírito, podemos assim dizer, né? E em seguida a meditação. Mas vamos introduzir já com um texto que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o 9. Bem, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como recebeste de nós, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que os mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de uma forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado, como nos gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Amém? Nós vamos então louvar ao Senhor e em seguida voltamos para a nossa meditação da palavra. Amém?
Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Pastor Ademar, eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. E Ele nos deu vida, tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Sim, Senhor, que fez tudo ao me dar a salvação. Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que tem. Tudo que tenho, Jesus
louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Tu habitas no meio dos louvores, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Jesus, para receber o nosso louvor.
Graça e paz, irmãos. Vamos então, nesse dia, meditar na palavra do Senhor. Mais uma vez, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia para que a gente possa fazer uma leitura da palavra do Senhor, para em cima dela nós trazermos algumas reflexões. O texto que vamos usar nesta reflexão se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Vamos ler e meditar do verso 11 até o verso 24. Esse é um texto muito abrangente, muito amplo, no sentido de refletirmos sobre ele, porque até alguns o consideram como um resumo das próprias noções do Evangelho nesse capítulo aqui, pelas instruções que o apóstolo Paulo o dá, né? E, como nós vamos ver, essas instruções são para que possamos favorecer o desenvolvimento da santidade na nossa vida. Então, o tema dessa mensagem é favorecendo a santidade. A santidade é um aspecto importante da vida do cristão. A Bíblia diz que Deus nos chama para ser santos e devemos buscá-la, desenvolvê-la, mas alguns até se assustam, achando, puxa, mas para mim conseguir ser santo, acho que eu tenho que ir para um mosteiro, como muitos faziam no passado, alguns hoje o fazem, vão para alguns lugares assim, mas o que eu quero dizer é que, claro, respeitando a decisão, a opção de cada um em buscar esse tipo de vida, de santidade, mas que a santidade também, ela é algo para o nosso dia a dia, ela é algo comum à nossa vida. Assim como temos a humanidade, e tudo faz parte da nossa humanidade, também a nossa espiritualidade, ela não é divorciada dessa humanidade. E nessa espiritualidade, cabe no nosso dia a dia a vida de santidade. Então, por isso que a Bíblia nos exorta a isso, e o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pediu ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós queremos trazer essa reflexão. Como é que podemos buscar favorecer que a santidade esteja na nossa vida e seja uma bênção para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso derredor e para esse mundo tão necessitado. Então vamos ler o texto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, iniciando no verso 11. Diz assim a palavra: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos também uns aos outros, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai com grande estima e amor por causa da obra, tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua outro mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez rogamos que o Senhor abençoe a tua palavra e visite a cada ouvinte que vai ouvir esta palavra, Senhor, segundo a tua boa vontade, Pai, segundo a necessidade de cada vida, de cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.
como introduzir, né, o tema nosso hoje é sobre santidade. O que é santidade? Né? Teologicamente, nós podemos dizer que é um estado de pureza, de estarmos limpos, é um estado, alguns até usam a palavra piedade, pio, de limpo, né? Ou seja, é aquela saúde espiritual. Na nossa doutrina, essa santidade, ela é alcançada através de um processo, mas ela também é um ato. Que ato é esse? Basicamente, é o ato que quando nós recebemos ou consagramos nossa vida para que o Espírito Santo encha a nossa vida, nós usamos às vezes o termo receber o Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo, nós cremos que quando ocorre essa consagração, ocorre essa entrega, ocorre esse batismo com o Espírito Santo, aquela inclinação que nós herdamos de Adão, aquela inclinação ao pecado, ela cessa. Alguns até usam um termo que ela é erradicada. O termo não está errado, depende apenas de como você vê essa erradicação, né? Se for no sentido de tornar saudável a vida espiritual, ele está certo. Se for no sentido de que você não há mais possibilidade de você errar ou pecar, ele já não está tão correto, né? Porque, infelizmente, ainda há essa possibilidade enquanto eu e você estivermos aqui nesse mundo. Então, a santidade, ela é algo que permeia toda a Bíblia. Se você vê lá desde o Gênesis, especialmente os livros lá de Levítico, onde falam de algumas práticas para o povo de Israel, e depois toda a Bíblia, na própria oração de Jesus, na vida de Jesus, a vida dos apóstolos, as recomendações dos apóstolos, para que nós possamos buscar essa santidade. Essa santidade não nos muda no sentido de mudar a nossa personalidade. Nossa personalidade, ela pode sim ser mudada, ou seja, trabalhada, aperfeiçoada, e a santidade contribui também para isso, mas não no sentido de mudarmos em sermos simplesmente outro ser. Somos o mesmo ser, mas agora com a graça do Senhor e uma saúde que pode ser diferente, né? Antes estávamos enfermos em nossos delitos e pecados e principalmente nessa inclinação. Agora a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, ela nos ajuda a inclinarmos não mais para a carne, mas inclinarmos para as coisas do Senhor. Ainda somos tentados, né? Podemos ser tentados, mas quando a tentação vier, nós não seremos tão oprimidos por ela quanto o éramos no passado. Nós teremos mais força, mais graça e, conforme você está andando com Deus, o desejo de não praticar o pecado, mas praticar a vontade do Senhor na nossa vida. Então, como a santificação é um ato, ou seja, ela acontece na recepção, na presença, no batismo do Espírito Santo, mas ela também é um processo que ela começa desde antes da sua conversão, com o que a gente chama assim, da graça do Senhor preveniente, aquela graça que vai nos prevenindo, vai nos trazendo para Jesus, até quando nós chegamos ao Senhor Jesus, entregamos nossa vida. Esse processo continua até o ato do Espírito Santo santificar a nossa vida, e continua este processo no sentido da gente, como a própria palavra diz, irmos aperfeiçoando essa santidade, e no cuidando cada vez mais dessa nossa saúde espiritual e também cuidando para que não fiquemos enfermos novamente. Assim como cuidamos do nosso físico, temos os cuidados básicos que devemos ter com o nosso físico, seja de higiene, de alimentação,
de exercícios físicos, assim também na vida espiritual temos algumas práticas que devem nos ajudar a manter ou a buscar esta santidade para a nossa vida e vivê-la, porque ela é boa. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Então, do princípio da vontade do Senhor é que tenhamos essa santidade. E se a vontade de Deus é boa, então a santidade é boa, ela é perfeita e ela também é agradável, ou seja, quando nós a experimentamos na nossa vida, nós descobrimos que vale a pena viver desta maneira do que da maneira que vivíamos antes. Ou seja, o Pai se alegra, né, em que nós estejamos bem e que estejamos fazendo também o bem. Então, primeira coisa que podemos pensar sobre santidade, que devemos trazer à nossa mente, é que a santidade faz bem para nós. Coloque esse princípio na sua vida que vai nos ajudar a buscarmos a santidade. Como eu já disse, é esse processo que vai na conversão, na consagração, e ele se desenvolve durante a nossa vida. E aqui nesta carta do apóstolo Paulo, ele nos dá alguns princípios que eu gostaria então de rapidamente compartilhar com você nesse dia, que pode nos ajudar a edificar-nos, nos ajudarmos a favorecermos a santidade na nossa vida. O primeiro ponto que gostaria de tratar com os irmãos, eu coloquei aqui o título de Reduza o Estresse, versos 11 e 12, onde Paulo fala para nos exortarmos e edificarmos uns aos outros e tenharmos consideração pelos que trabalham no Senhor. Edificar aqui, ele quer dizer considerar, quer dizer levantar a pessoa, né, com um plano, até com uma estratégia. Isso é uma edificação, né? Ninguém constrói um prédio ou qualquer coisa semelhante se não tiver um planejamento. Então, quando ele diz edificar, ele está dizendo, olha, tenha uma certa consideração, mas também um planejamento para abençoar aquele irmão. Ele fala em exortarmos. Alguns têm o exortar como, às vezes, repreender. Exortar, acima de tudo, é dar estímulo, é animar, é olhar para aquela pessoa no sentido de ver o que nós podemos ajudá-la e abençoá-la nisso. E, em segundo ponto, é olhar com atenção, quando ele diz considere, né, os seus líderes também, neste processo de você olhar para isso e tentar ter um olhar, podemos dizer assim, mais sereno. Por isso que eu coloquei aqui, reduz o estresse. Às vezes olhamos para as coisas e, a princípio, já vem que devemos repreender aquele irmão, devemos criticar aquele líder ou qualquer coisa assim. Não, mas reduz o estresse, né? Peça a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor e veja, Senhor, como é que eu posso tratar essas situações, seja na minha igreja, no meu trabalho, na minha família. O Senhor me dê sabedoria, me dê graça para que eu possa fazer isso, né? Não deixe que algumas ideias errôneas, alguns pensamentos que não são produtivos, que você já percebe que ele não vai te ajudar e não vai ajudar aquela situação, eles progridam na sua mente. Mas busque a orientação, a graça e pense nisso. Como é que você pode ajudar, considerar, estimular, né, animar alguém em toda essa situação? Até um livro muito interessante, se você quiser, às vezes, lê-lo, é de um pastor metodista, Hugh Hardner, alguma coisa assim. Mas o título não é complicado como o nome dele, não. O título é Não Leve a Vida Tão a Sério, né? Você pode até achar estranho, poxa, falando de santidade, mas o senhor
também está falando para não levar a vida a sério. Não, a vida é uma coisa extremamente importante. Mas o que o autor está dizendo é que nós, até como cristãos, precisamos aprender a não acumular lixo na nossa mente. Alguém falou alguma coisa e ficamos pensando no pior, pensando que aquilo pode acontecer com alguém ou conosco, né? E isso acaba favorecendo o que esse autor chama de emoções inúteis, né? Não vai trazer nada de bom para a nossa vida, não vai nos ajudar a avançar debaixo da graça do Senhor, só vai às vezes nos fazer sentirmos mal e às vezes levar-nos a decisões e ações erradas. Então Paulo nos exorta aqui, olha irmão, diante das situações da sua vida, seja ela em qualquer área que for, tente não deixar que a emoção da situação dirija a sua vida, mas que a graça do Senhor dirija a sua vida, reduza o estresse. Vamos ver o que o Senhor pode fazer e nos ajudar nessa situação, como é que eu posso ser um instrumento do Senhor, né, para abençoar, para exortar, para animar, para edificar. Ou seja, virarmos um pouco a mentalidade em vez de, puxa, alguém precisava fazer isso por nós. É claro que muitas vezes precisamos de ajuda e precisamos no dia a dia um dos outros, mas também, né, não permitir que esse aspecto simplesmente de carência, de dependência, possa vir a prejudicar a nossa vida, prejudicar a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Segundo ponto que eu coloquei aqui para nós meditarmos, eu coloquei aqui, adoce os seus relacionamentos. O apóstolo Paulo aqui no versos 13 e 14, ele fala para tratarmos a todos com grande estima e amor, por causa da obra. Tende paz entre vós. Exorta os irmãos que possamos então admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, sustentar os fracos e sejamos pacientes para com todos, né? Ou seja, ele diz aqui que termos os outros em grande estima, quer dizer, nós aplicarmos a nossa ação aquele sentimento de afeto, de consideração para com estes irmãos. Ou seja, nós colocarmos nos nossos relacionamentos, sejam eles de qualquer maneiras, qualquer aspecto que sejam, nós possamos pôr um pouquinho ali de açúcar, né? Você vai tratar com alguém, você vai tratar de uma situação, algumas precisam você ser enfático, ser duro, mas na maioria das vezes cabe ali uma colher de açúcar para a gente adoçar e talvez até facilitar a repreensão, às vezes até que precisamos, como ele diz aqui, aos insubmissos, né? O grande exemplo da Bíblia é quando o profeta Natã foi repreender Davi, e ele não chegou já chutando a porta, né? Não, ele chegou, sentou lá, possivelmente tomou um chá lá com Davi, ele contou uma história para Davi, e Davi pegou aquela história, sentiu uma indignação por aquilo que aconteceu, segundo as palavras de Natã, e ele então proferiu uma decisão, e aí Natã então pegou aquele gancho e disse: olha, Davi, o personagem principal aqui é você. Então Davi caiu em si e se arrependeu, graças a Deus, do seu erro, do seu pecado, e então pôde ser ajudado pelo Senhor. Na nossa vida também, nós precisamos, nesses relacionamentos, às vezes, adoçar um pouco, sejam eles quais forem, né? Desejar o bem, tratar com amor, como diz Paulo, e com grande estima, aplicarmos um sentimento de carinho e afeto, e isso nos ajuda também, como ele termina esse verso, né? Tendo paz com os irmãos que ali estão, com aqueles que estão à nossa volta. Nem sempre nós vamos
manter a paz, conseguir estabilizar a paz com tudo ou com todos, mas, como diz a Bíblia, no que depender de nós, podemos colocar ali uma colherinha de açúcar para nos ajudar e nos abençoar. Esse é um segundo aspecto. São coisas aí simples, mas que se você for fazendo isso, habituando-se a isso, a sua vida ela vai favorecendo o Espírito Santo a ministrar a sua mente, ao seu coração. Você vai aprendendo que é melhor, às vezes, segundo a vontade de Deus, segundo a orientação de Deus, do que segundo nós mesmos, às vezes, queremos fazer pela nossa prática, pela nossa vontade, né? O terceiro aspecto, nós encontramos aqui no verso 15, quando o apóstolo diz assim, vede que ninguém retribua outro mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos, né? Ou seja, o terceiro aspecto, nós colocamos aqui o título de pratique a não violência. Pastor, isso aí a gente já sabe, né? Já sabe, mas é uma coisa muito importante, porque praticar não violência não é só você não retribuir um tapa, um soco com o outro lado. Não é bem isso, né? A praticar a não violência é você ver como é que você pode usar algumas situações, sair de algumas situações, vencer algumas situações, como o apóstolo Paulo nos orienta, vencendo o mal com o bem, né? Por isso que o apóstolo diz aqui, não retribuir mal por mal. Então, pratique a não violência. Isso é tão importante que Martin Luther King pregava isso e fez disso um aspecto tremendamente na sua vida, na questão da racial dos Estados Unidos, e ele pregava a importância de buscar a dignidade, buscar o seu valor, buscar a sua cidadania até como americanos, e ele enfatizava isso, mas enfatizava que tudo isso deveria ser feito com a prática da não violência. E isso nós até hoje sabemos o resultado que trouxe, que causou realmente grandes transformações e abençoou, ajudou nesse processo desse objetivo que o Martin Luther King tinha. Outro que vemos na história da humanidade, chamado Mahatma Gandhi, né? O sobrenome dele era Gandhi, Mahatma quer dizer grande alma. O nome dele, na verdade, era Mohammad Kadazmin, algo assim na tradução, e Gandhi, e então ele foi chamado a grande alma, e o sobrenome dele Gandhi, em que ele também pregava. Não era um cristão, mas ele usou essa prática que a Bíblia recomenda, que é a prática da não violência, e ele o fez na sua nação, na Índia, e conseguiu algo que outras tentativas, às vezes com violência, não tinham conseguido, que era levar aquele país à independência. Sofreu por isso, teve consequências por isso, mas ele continuou do seu propósito de conseguir a independência da Índia com a prática da não violência. E se nós colocarmos esse princípio na nossa vida, né, e buscarmos o princípio da palavra, que diz o quê? Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, né? Nas nossas vidas, nas nossas situações, nós vamos estar favorecendo a palavra do Senhor. Então, não se deixe levar por alguns aspectos. Há momentos que nós nos iramos, mas a Bíblia também diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, e nós às vezes queremos resolver as coisas simplesmente na nossa força, na nossa capacidade, né, no nosso intelecto às vezes, e Deus pode usar tudo isso, a nossa força, a nossa capacidade, o nosso intelecto,
mas não deixe isso ir sozinho. Peça que o Espírito do Senhor vá com você nessa todas essas coisas. E eu tenho a convicção que na maioria delas o Senhor vai dizer, olha, vai mais desta maneira e não daquela que às vezes você achava que precisava ir, às vezes até com uma certa violência. Então pratique a não violência. Outro aspecto importante também favorecermos a santidade, procure um sentido, procure um sentido de reverência e beleza em tudo. Ou seja, o verso 16 aqui, ele diz assim, regozijai-vos sempre. Ou algumas traduções traz alegrai-vos sempre. Num mundo como o nosso, e que desde Adão houve pecado, logo em seguida já houve assassinatos, homicídios, e a humanidade caminha até hoje, com mais ou com menos em algumas épocas, desses crimes, dessas ações tristes que acontecem, desastres, sofrimentos, muitas vezes causados pela natureza, outras vezes pelo próprio homem, e nós podemos nos perguntar, mas como eu posso me regozijar sempre no Senhor? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que você não vai se tornar uma pessoa insensível, uma pessoa que não vai se compadecer, não vai chorar com os que choram, não vai participar das lutas dos irmãos, você vai ser uma pessoa indiferente, você vai estar sempre se regozijando. Não, o apóstolo Paulo, quando ele diz regozijai-vos no Senhor, ele está dizendo assim, olha, no seu dia a dia, procure ver a beleza e a reverência, ou seja, o aspecto maravilhoso da criação de Deus em todas as coisas. Todos nós temos momentos bons e momentos não tão bons na nossa vida. Mas se a gente for fazer uma contagem, se nós for usarmos uma tabela, a maioria dos momentos, eles são bons ou são pelo menos assim, momentos em que não temos tribulação. Alguns momentos de tribulação chegam, alguns momentos são de luta, para alguns às vezes uma luta crônica, quase que do dia a dia, mas nós podemos ver a graça do Senhor. Ou seja, quando diz regozijai-vos sempre, quer dizer, olhe para estas coisas com uma reverência, sabendo que Deus criou todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas e que também às vezes há uma beleza em todas as coisas. Minha esposa, ela gosta muito de árvore, né? Às vezes nós passamos assim, num lugar comum, e ela olha assim, coisas que às vezes eu nunca tinha prestado atenção, e ela fala, olha, mas que árvore linda. Às vezes até vou tirar uma foto dessa árvore, né? Ou seja, ela está percebendo ali a beleza, a reverência de Deus, uma coisa simples. Tente cultivar isso na sua vida, no seu dia a dia, a beleza, às vezes, do seu filho, da sua filha. Ah, pastor, meu filho só dá trabalho, minha filha é uma ingrata, e tanto que a gente tem visto por aí, infelizmente, às vezes até o em alguns aspectos, mas procure com a graça de Deus também ver a beleza que há naquela pessoa, naquela situação, naquele objeto, às vezes naquele animal, né, que pode haver até ali no seu lar, né? Conta-se uma história que havia uma irmã que nunca reclamava de nada e ela via beleza em tudo, né? E certa vez houve lá um atropelamento, um cachorro que já não era bonito, o cachorro foi atropelado perto da igreja, então alguns irmãos chamaram a irmã de propósito, só para que ela vai ver de bonito, que ela pode ver nesse cachorro que infelizmente tinha morrido ali, né? E ela foi lá e ela olhou aquele cachorro e ela falou assim, olha,
esse cachorro tinha uns dentes lindos, né? Ela conseguiu ver em tudo aquilo ainda uma arcada dentária bonita daquele cachorro. Não estou dizendo, como eu falei, da gente sair da realidade. Não, mas tente ver, tente cultivar a beleza do Senhor, cultivar a reverência, ou seja, o Criador de todas as coisas, né? Quando você para ver os pássaros, para ver alguns animais, eu fico espantado. Eu acho que o dia que a Bíblia chama que ele os criou é mais do que, com certeza, 24 horas, apesar que Deus podia tê-los criado em um instante, mas eu penso que às vezes Deus se deliciou em colorir alguns pássaros, Deus se deliciou em colocar a pele em alguns animais, da beleza que ele foi criando, na beleza da atmosfera, na beleza das próprias pessoas, no sentido não apenas físico, mas no sentido de conhecer e às vezes ver a reverência e a beleza de tudo. E quando você começa a praticar isso, é isso que Paulo está dizendo, há uma certa alegria, um contentamento, há um regozijo no Senhor, né, em todo o tempo, que ele está dizendo aqui, sempre. Ou seja, não quer dizer 24 horas, mas não deixe essa prática, não abandone essa prática, continue nessa prática, que isso vai fazer bem à sua vida. E, por último, pelo menos nesse momento, aqui nós temos pelo menos 10 aspectos que podem favorecer a nossa santidade, mas eu vou ficar em 5 e numa próxima mensagem eu trago os outros 5. E o quinto, para a gente encerrar essa primeira etapa, então, eu coloquei aqui um título interessante, coloquei assim: nunca desligue o seu Wi-Fi, né? Ah, pastor, isso pode deixar com a gente nunca desliga mesmo o celular. A gente está lá 24 horas, ainda até no culto, a gente está lá no celular alguns, né? Não, nunca desligue o seu Wi-Fi. Por que eu coloquei isso? Porque Paulo está dizendo assim: orai sem cessar, né? Não é nós ficarmos 24 horas dentro da igreja ou mesmo em casa de joelho, orando, intercedendo, clamando. Não, ele quer dizer nós estarmos conectados ao Senhor. E às vezes temos os momentos da gente parar, ler a Bíblia, interceder, clamar ao Senhor, mas temos aqueles momentos que no dia a dia você está falando com Deus, você está fazendo uma oração no seu carro, no seu trabalho, você está conectado com Deus, né? É interessante que a palavra Wi-Fi, ela é uma marca, e até a tradução não se sabe bem o que significa ao certo, né? Mas alguns acham que ela é derivada de Hi-Fi, Y, que é W-I, derivada de H-I, Hi-Fi, que é um termo muito usado nos anos 80 para falar dos aparelhos com controle remoto. E Hi-Fi significa fidelidade sem fio. Por isso que eu achei interessante a gente colocar esse título aqui no quinto aspecto. Ou seja, fidelidade sem fio. Nunca desligue a sua fidelidade sem fio com o Senhor. Esteja orando sempre, esteja sempre conectado, esteja sempre aberto, né, naquele momento você estar falando com o Senhor. Palavra de Deus, o apóstolo Paulo também, que nos recomenda isso, ele diz assim: tudo que você for fazer, seja em palavra ou seja em alguma ação, faça em nome do Senhor Jesus. Então, o inverso também é verdadeiro. Se há alguma coisa que eu e você não podemos fazer sem que seja no nome de Jesus, é melhor não fazer. Então, tudo que a gente fizer, seja em palavra e ação, seja no nome do Senhor Jesus. Orar sem cessar, nesse aspecto que Paulo está colocando aqui, é estarmos conectados com o Senhor. Nunca desligarmos a nossa fidelidade sem fio, entre aspas,
exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome.